Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco, né? Nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 20, né, gente? Hoje dia 20 de agosto, 20 de agosto de 2020. Muito bem, muito bom ter vocês conosco nesta manhã, quinta-feira, né? Hoje nós vamos dar sequência aqui às nossas exposições aqui, né? Falando sobre as parábolas de Jesus, ok? Então, quero te desejar um bom dia, quero aqui dar um bom dia para o pessoal que já está escrevendo aqui para nós aqui, né? Por exemplo, hoje aqui, a primeira pessoa que mandou um bom dia aqui para a gente foi a Lúcia Ocampo, né? Depois a Sheleixa Milete, né? Olha, o Marcos Amaral, a Rosa Lousada, a Marli Viana, nossa irmã Marli, né? Quem mais? O Zé Reis, Regina Amaral, Sandra Rodrigues. Quem mais está aqui dando bom dia? A Eutália Santos, a Tânia Guimarães, a irmã Maria Pinto, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Zoraia Conceição, a Esther de Jesus Valentim Mélega, a irmã Esther. Bom dia. Bom dia, viu, gente? Deus abençoe vocês. Eu gostaria de saber, né, se o pessoal puder me dar um retorno aí, se o som tá um pouquinho melhor hoje, né? Ontem o pessoal reclamou um pouquinho, a gente mudou aqui, a gente até precisou adquirir aqui um aparelho novo, porque um dos nossos aparelhos que a gente usava, infelizmente, não quebrou, né? Já fazia algum tempo que a gente tinha. Então a gente teve que comprar um aparelho novo. Então, se vocês puderem dar um retorno aí, se o som está melhor hoje, espero que esteja melhor, né? Ó, o meu som está excelente. Então tá bom. Joia, beleza. Queria saber se vocês estavam ouvindo, né? Tá bom? Então vamos lá. A Simone vai louvar a Deus conosco nessa manhã. Amém, glória a Deus. Amém? Nós tivemos um probleminha aqui de última hora, a Simone vai falar para vocês. Eu estava aqui dando uma repassada nas músicas e aí estourou a corda do meu violão, gente. Então, uma corda só, né? eu vou tentar assim tocar mesmo assim, tá? Não é fácil não, mas eu vou tentar assim dar uma ajeitada aqui, mas a gente não vai deixar de cantar não. Amanhã, se Deus quiser, já vai estar trocada a corda, tá bom? Vamos cantar, né? Nós temos falado sobre a oração, a importância da oração, da persistência. Então, o quanto é importante esse relacionamento que nós temos com Deus, né? Então, coloque tudo no altar do Senhor, né? Esse cântico é um cântico que a gente já tem cantado bastante. É um hino que fala, né? Que quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Então, fala a respeito da confiança na oração aí. Então, entregue a sua vida, seu pedido, a sua necessidade diante do Senhor, mas entregue especialmente a sua própria vida, porque quando você deixar ser controlado por Deus, pela presença do Espírito Santo, você vai ver o poder de Deus sendo manifesto através da sua vida. Amém? Então vamos cantar este louvor. Em fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus exaltar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver
deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Vou seguir. A corda bem do meio do violão estourou, mas graças a Deus, né? Glória a Deus, que nós possamos colocar aí tudo no altar do Senhor, amém? Amém, pastor? Amém, graças a Deus, né? É isso aí, o segredo está
na alma da pessoa que está cantando e tocando, né? É. Não adianta ter um instrumento excelente se a pessoa não tiver inspiração para cantar e tocar, né, gente? Amém, né? Graças a Deus, né? Muito bem, nós louvamos a Deus aí pelo pessoal que está com a gente nessa manhã, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano, né? Então nós vamos continuar aqui, na verdade, nós vamos na sequência do texto de ontem, tá? Para quem acompanhou ontem nós falamos sobre a parábola do juiz iníquo, tá? Que está em Lucas 18, né? Essa parábola que a gente vai falar hoje, ela está na sequência, é a sequência. Então são duas parábolas em sequência, tá? No livro de Lucas, capítulo 18. E as duas parábolas, gente, têm a ver com a questão da oração, tá? Então você vai perceber hoje aqui, aliás, essa parábola de hoje é também muito interessante. Fique aí, Deus vai falar o seu coração. Vamos aprender juntos aqui, né, com a palavra de Deus, alguns princípios bem interessantes. Olha, então nós vamos ler aqui, tá? Então é Lucas 18, para quem puder acompanhar, abrindo a sua Bíblia, né? Lucas 18, tá? Então vou repetir aqui, ó. Do versículo 1 ao 8, nós temos a parábola do juiz iníquo, que fala sobre a questão da perseverança, da persistência na oração, né? De orar sem esmurecer, sem desanimar, né? Enfim, é o princípio da importunação, né? Que Jesus ensinou aqui nessa parábola do juiz iníquo e também lá na parábola do amigo importuno ou inoportuno, que está lá em Lucas 11, também parábola sobre a qual a gente também já falou nessa série, né? Agora hoje, então, na sequência, ó, preste atenção, isso que eu quero enfatizar, né? Porque são detalhes que a gente precisa observar na Bíblia. Então, você tem a parábola do juiz iníquo, do versículo 1 ao 9, que ensina sobre a persistência na oração, e aí do verso 9 até o 14, nós temos a parábola do fariseu e do publicano, tá? Que também traz ensinamento sobre a questão da oração, tá? Então vamos lá, nós vamos ler aqui, nós vamos lendo, vamos comentando, tá? Vamos lá, olha, verso 9 diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros, né? Então, Simone, continua para mim lendo a partir do verso 10, depois a gente vai... vai lendo, eu te falo até qual deve ler, vamos lá. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Olha, então veja como, só um minutinho, veja como a parábola trata da questão da oração, né? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, né? Então, nós temos 2 orações aqui, preste atenção, depois nós vamos comentar com mais detalhes, pode ir. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso, então muito bem, nós temos aqui, então como você percebe, nós temos 2 orações, né? 2 orações, uma Deus ouviu, uma atingiu o objetivo, uma agradou o coração de Deus, a outra oração Deus não aceitou, para não dizer talvez até que Deus abominou a oração do fariseu, né?
Então veja, irmãos, o texto bíblico, né, o evangelista Lucas aqui, ele introduz esta parábola com o seguinte comentário, verso 9, né? Diz assim, propôs, né, no caso Jesus, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então veja bem que aqui a gente já tem, né, alguns elementos que a gente precisa observar. Jesus ele contou essa parábola, né, para falar a algumas pessoas que confiavam em si mesmas, tá? Uma atitude reprovável aqui. Aquela autoconfiança, né? Aquela autoexaltação, aquela autoglorificação, sabe? Aquela atitude de glória a mim, louvado seja eu, glorificado seja o meu nome, sabe? Esse tipo de atitude. Então Jesus contou essa parábola, né, para pessoas que tinham esse tipo de atitude, né? Que confiavam em si mesmos, né? Aí ele diz aqui, o texto diz aqui, por se considerarem justos, né? Porque essas pessoas, elas se consideravam justas aos seus próprios olhos, né? Essas pessoas, como esse fariseu, a gente vai ver aqui, não confiavam na justiça de Deus, né? Não dependiam da justiça de Deus creditada a eles, mas eles confiavam na sua própria justiça e incorriam naquele erro que diz o profeta Isaías, que as nossas justiças, lembra-se desse texto? O que diz lá? As nossas justiças são como o quê? Trapos imundos, né? As nossas justiças próprias, né? Os nossos méritos, o nosso desempenho, as nossas obras, né? A nossa justiça própria, baseada nas nossas obras, nos nossos méritos, no nosso desempenho, a nossa justiça própria não passa de trapos imundos. É o que disse o profeta Isaías. E é isso que Jesus está enfatizando aqui, né? Então, existiam pessoas no tempo de Jesus, né? E olha, gente, eu acho que essa parábola é atual, porque hoje em dia também não é difícil você encontrar pessoas assim, certo? São pessoas que a gente chama, né? São os religiosos, né? Pessoas que... legalistas, exatamente. Pessoas que ainda, às vezes, estão, às vezes, dentro das igrejas, né? Mas não tiveram um encontro com Deus, né? Se acham melhor que os outros. São mais santos do que os outros só porque cumprem regras. Se acham mais santos porque cumprem regras exteriores, né? O exterior tá uma beleza, mas e o interior, né? Então, isso daí é muito comum hoje em dia. Infelizmente, nós temos até igrejas, até denominações, infelizmente, que enfatizam demais essa coisa do exterior, né? Sabe, eu vou citar pessoas que aqui... gostam, né, de falar que oram, que jejuam, tem gente assim, né, que gosta de tocar, como Jesus diz que a gente não deve tocar trombeta, né? Exatamente, a Simone está falando isso, está me lembrando aqui de uma situação... Acabei de lembrar, acho que é a mesma que eu estou lembrando. De uma situação, quando logo que eu cheguei aqui na igreja do Camucí, aqui tinha uma irmã, né? Não vou falar o nome dela, algumas pessoas conhecem, né? Ela chegou para mim e uma senhora já, né? Ela quis mostrar, irmãos, o joelho dela para mim, né? Mas para mostrar que o joelho dela estava calejado, porque ela era uma pessoa de muita oração, né? Quis mostrar que o joelho dela estava até machucado de tanto que ela ficava de joelhos orando. Então, assim, mas numa atitude assim, sabe, de uma espécie de uma soberba. Olha como eu sou santa, olha como eu sou consagrada, olha, meus joelhos estão até marcados. Isso aconteceu comigo, tá, gente?
Entendeu? Infelizmente, às vezes, uma certa ignorância. Eu tô lembrando da época que a gente mudou pra cá. Lembra que o rapaz que trouxe os nossos móveis? Também. E o nosso prédio é 4 andares. Ele só tem escada, né? Porque não tem elevador. Não tem elevador. E aí, ele subindo com aqueles móveis pesados, né? Aí daqui a pouco a gente falou, você quer tomar um suco, um copo d'água? Não, eu estou em jejum. Não posso, eu estou em época de jejum e tal. Eu falei, meu Deus, né? Nem precisava falar que estava em jejum, né? Mas as pessoas, elas gostam muitas vezes de falar, né? De falar que dão tanto na igreja, que jejuam, que oram, né? Que fazem, né? Pagam voto. Então, a gente lembra mais ou menos essa questão, né? Que Jesus fala que a gente não pode tocar a trombeta daquilo que a gente faz. O que a mão direita dá, ou a esquerda não pode ver. Uma coisa assim, mais ou menos, que o texto bíblico diz, né? Então, a gente lembra mais, faz uma correlação dessas coisas, né? Porque no caso dessa pessoa que a Simone está falando, né? Porque tudo tem um momento certo, né, gente? O jejum é importante, a gente deve fazer, né? Mas o próprio Senhor Jesus falou que a gente não deve ficar proclamando, né, que a gente está jejuando. E também tem os dias, né? Por exemplo, no caso desse rapaz, ele estava um dia que ele estava carregando coisa pesada. Não era, na minha humilde opinião, não era o dia dele estar fazendo jejum. Ele tinha que ter tomado um bom café da manhã, porque ia ficar carregando móvel o dia inteiro, subindo escada, descendo escada, né? Então tudo tem um momento, tem ocasião, né? Mas acho que não é nem esse o fato, foi a forma dele falar, né? A forma, então você percebe que é a pessoa religiosa, né? Mas às vezes isso também acontece por ignorância, né? O que não era bem o caso aqui do fariseu nessa passagem, né? Então, bom, vamos voltar aqui para a gente não perder aqui o foco, né? Então, o verso 9 está dizendo que Jesus propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, né? Então, confiavam em si mesmos, já falei, por se considerarem justos, né? Se considerarem justos aos seus próprios olhos, confiarem na sua justiça própria e não na justiça de Deus, creditada a eles, né? E ainda diz o verso 9, e desprezavam os outros. Então era uma atitude soberba, né? Era uma atitude soberba, porque eles tinham uma autoconfiança pecaminosa, eles confiavam na sua justiça própria e ainda desprezavam os outros, porque eles se achavam superiores aos outros, né? Justamente por se autoexaltarem pela sua conduta, pelas suas virtudes, né? E se achavam superiores aos outros e desprezavam os outros, tá certo? Então, vamos lá. Eu tô com um livro aqui do Herbert Lockyer, né? E ele fala algumas coisas aqui que eu vou tentar citar ao longo da nossa live, né? Então ele diz aqui, ó, o verbo desprezar aqui, né, no verso 9, que fala que essas pessoas desprezavam os outros, né? O verbo desprezar diz respeito ao egoísmo religioso que os fariseus personificavam em uma das formas mais repulsivas, né? O termo literalmente significa considerar nada. Tá? Então esse termo aqui no original, desprezar, significa considerar nada. Eles consideravam os outros como nada. Eles tinham um conceito super elevado a respeito deles mesmos, mas os outros eles consideravam como nada, né? Eles desprezavam, tá? Então, gente, veja, quem são esses dois homens aqui? Então a Bíblia fala que é um fariseu e um publicano. O que era, né? Aí a gente tem que entender o que era um fariseu e o que era um publicano. Hoje em dia a gente usa o termo fariseu para se referir ao quê? Né? Quando a gente fala assim, fulano é um fariseu, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a pessoa é uma pessoa hipócrita, né? Uma pessoa que só vive de aparência, né?
né? Uma pessoa legalista, né? Enfim. Então, mas na época de Jesus, a palavra adquiriu esse sentido justamente por causa dos fariseus dos dias de Jesus, né? Porque o fariseu, ele era um adepto do farisaísmo, né? Que era uma seita judaica, tá? Porque o judaísmo, né? A religião ali dos judeus nos dias de Jesus era o judaísmo, tá, gente? Que existe até hoje. O judaísmo existe até hoje, tá? O judaísmo é uma das 3 principais religiões do mundo, né? Das religiões monoteístas do mundo, tá? O judaísmo é uma das 3 principais religiões monoteístas do mundo, ou seja, que acreditam que existe um único Deus. Então, as 3 principais religiões monoteístas são o cristianismo, a nossa crença, o judaísmo, né? E o cristianismo tem uma ligação com o judaísmo, porque o judaísmo considera como texto inspirado o Velho Testamento, tá? Para o judaísmo, a Bíblia deles é o nosso Velho Testamento, ok? E a outra religião monoteísta é o islamismo, tá? Então, o judaísmo, na época de Jesus, tinha algumas seitas, né? Alguns segmentos, tá? Alguns braços, vamos dizer assim. Então tinha os fariseus, os 2 mais famosos eram os fariseus e os saduceus, né? Você vai ver que esses 2 grupos eles aparecem muito na Bíblia, né? Os fariseus e os saduceus. Eles tinham algumas diferenças, né? Assim, de algumas crenças, tá certo? Mas os fariseus, eles eram então uma seita do judaísmo e eles eram caracterizados pelo cumprimento estrito da lei de Moisés, né? Então eles tentavam observar a lei ali de forma meticulosa, entendeu? Tanto que, por exemplo, o próprio Senhor Jesus chamava eles de hipócritas, né? Tem um sermão de Jesus, se não me engano está acho que é Mateus capítulo 23, né? Que Jesus ali ele faz um discurso duro, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E vai falando, Jesus fala várias vezes, né? Vai dando vários exemplos da hipocrisia deles. Por exemplo, a questão do dízimo. Até Jesus fala assim: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, e eu não lembro da outra, da hortelã, né? Acho que vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e negligenciam a misericórdia e o amor para com as pessoas, né? Ou seja, é como se Jesus estivesse falando assim: vocês são tão meticulosos em dar o dízimo, né? Vocês vão lá no fundo do quintal de vocês e calculam o dízimo até da hortelã, até das ervas de vocês, mas negligenciam o amor e a misericórdia, né? Até Jesus fala: vocês deveriam fazer estas coisas sem desprezar aquelas. Não é que Jesus estava condenando a prática do dízimo, na verdade Jesus estava até confirmando a prática do dízimo. Mas o que Jesus estava falando é o seguinte: não adianta você dar o dízimo até dos centavos, né? Você calcula lá o seu salário, você vai dar o dízimo até dos centavos, mas você não tem misericórdia das pessoas, não tem amor. Então fica uma coisa vazia, né? Então os fariseus, eles eram conhecidos por isso. Por isso que Jesus falava: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês são tão meticulosos com detalhezinhos que vocês coam um mosquito, mas em outras coisas vocês terminam engolindo um camelo, né? Um elefante, né? É camelo que diz, né? Camelo. Tá? Então, esses eram os fariseus, gente. Esses eram os fariseus, tá? Eles se importavam com tudo. Meu Deus, quando você olha, quando você lê o Novo Testamento, você percebe o quanto eles eram assim,
Pessoas que ficavam assim, olhando os detalhes das coisas. Não podia levantar uma vassoura, tirar um animal do buraco no sábado. No sábado. Não podia comer. Jesus, certa vez, estava, acho que pregando em algum lugar, que eu não me lembro agora, ele passou por um lugar onde tinha espigas de milho, aí os discípulos com fome foram lá catar as espigas, aí eles observaram, vocês comem de mão suja, né? Então, por causa da purificação, né? Tinha todo um ritual de purificação, que você não podia tocar numa pessoa doente. Então, gente, era muito detalhe, né? Muito detalhe da questão da observância da lei, das tradições, muito legalismo, né? Muito legalismo dentro, né? Eles tinham o Antigo Testamento e tinham mais um livro de regras, né, que agora a gente não vai falar aqui, mas acho que era Mishnah, Torá, que são livros de leis, de estatutos, atos cerimoniais. Então, além deles observarem o Pentateuco, lá o Antigo Testamento, eles acrescentavam coisas às leis que Deus já havia dado a eles no Antigo Testamento. Então, tinha uma lei e eles acrescentavam mais 10 itens dentro desse tópico de lei, né? Então era muito minucioso, eles eram muito peculiares em questões assim legalistas e a misericórdia e o amor nada, né? Não ajudavam a causa do órfão, da viúva, né? Do necessitado. Não, eles preferiam fazer as coisas mais de forma cumprindo regras, né? Exatamente. Então, bom, e aí, vamos lá. Aí o texto bíblico diz, então, vamos lá, a postura do fariseu, tá? Só antes de falar da postura do fariseu, a gente tentou aqui definir para vocês o que é um fariseu, tá? Nos tempos de Jesus, ok? Por isso que esse termo pegou né, se tornou um termo pejorativo hoje que a gente usa para falar fulano é um fariseu, porque é um hipócrita, né? Se apega a detalhes e negligencia as coisas essenciais e tal. E o publicano? Quem era o publicano? Porque gente, se a gente não entender isso, a gente não entende a parábola, tá? Se a gente não entender o contexto religioso, no caso, o contexto social ali dos dias de Jesus, a gente não entende a parábola, a gente perde os detalhes. Por isso que a gente está tentando aqui, né, contextualizar para você entender os detalhes, tá? Então, quem era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos, tá? Só que o cobrador de impostos, ele era uma pessoa muito desprezada naqueles dias. O cobrador de impostos, muitas vezes ele era até muito bem de vida, financeiramente falando. Por quê? Porque muitos cobradores de impostos, eles eram desonestos, né? Desonestos, tá? E aí a gente fala, né? Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, né? Porque hoje em dia também existem os fiscais, né? Os fiscais infelizmente, né, gente? Não estou dizendo que todos são assim, mas existem fiscais da Receita Federal, por exemplo, que são desonestos, né? Que para não dar uma multa para um comerciante, eles pegam uma propina, tá certo? Então, naquele tempo, o cobrador de impostos também era uma pessoa que muitos deles eram desonestos. E eles enriqueciam, né, por causa dessa desonestidade. Então, por isso, eles eram desprezados pelos judeus, pela sociedade. E mais ainda, mais um detalhe. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, eles cobravam impostos para quem? Isso aqui era pior ainda para o judeu. Porque na época, eles estavam, o judeu, a Palestina, né, Israel, estava debaixo do domínio dos romanos, do Império Romano. Então, quando o publicano cobrava impostos do judeu,
ele cobrava esse imposto para dar para os romanos. É traidor, né? Então eles eram tidos como traidores, porque os publicanos eles eram judeus que tiravam impostos dos seus irmãos judeus para dar para os romanos, que eram os invasores que estavam dominando eles ali, né? Que eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. Então, o cobrador de impostos, o publicano, ele era muito desprezado pela sociedade. Primeiro, porque ele tirava dinheiro do próprio povo para dar para os inimigos, para os romanos. E segundo, porque eles enriqueciam também por causa da sua desonestidade ali no trato com essa cobrança de impostos. Então são esses dois personagens, né? Esses dois, aqui dá 4. São esses dois personagens que Jesus traz aqui para a parábola, né? Bom, vamos lá. Aí Jesus ele coloca a oração dos dois, tá? Então note que o publicano ele tinha o conceito, né, de ser o santo, né? Desculpa, o fariseu. Desculpa, vamos colocar as palavras aqui, porque às vezes a gente troca os termos. O fariseu, ele tinha esse conceito diante da sociedade, até entre os seus pares ali, né? De ser, né? O fariseu, eles eram santos, pessoas meticulosas no cumprimento da lei. E os publicanos, pecadores, pessoas desprezíveis, né? Bom, então o fariseu, os dois, né? A Bíblia diz aqui, ó, no verso 10, 2 homens subiram ao templo, né? No templo de Jerusalém, com o propósito de orar. Os dois foram para orar. Por isso que essa parábola tem a ver com oração, né? Porque a gente tem aqui 2 orações, né? Então eles foram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, como a gente já explicou, e o outro publicano, como a gente também já explicou, né? Aí o verso 11 diz assim, olha: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Só que antes de ler aqui a forma que o fariseu orava, deixa eu só dizer o seguinte. Você vai perceber aí no texto que os dois, tanto o fariseu quanto o publicano, os dois estavam orando de pé, tá? A Bíblia diz aí, ó, no verso 13 diz, o publicano estando em pé, né? E no verso 11 diz, o fariseu posto em pé. Os dois estavam de pé, só que o comentarista aqui que eu tô lendo, ele dá um detalhe aqui que eu confesso que eu não conhecia, aprendi hoje isso aqui, né? Ele diz assim, que no texto original, no grego, 2 palavras são usadas para ficar de pé. 2 palavras. Jesus usa palavras diferentes para a mesma posição, ficar de pé. Ele usa uma palavra quando ele fala do fariseu ficando de pé e usa uma outra palavra quando ele fala do publicano ficando de pé, né? Quando Jesus usou essa expressão para distinguir a atitude do fariseu, né, que assumiu o seu lugar ostensivamente, sugere uma posição de orgulho. Então a palavra no grego, usada quando diz que o fariseu ficou de pé, é uma palavra que sugere uma posição de orgulho, de segurança própria e de autossatisfação, né? Já com o cobrador de impostos, ficar de pé, a palavra que foi usada no grego para ele, dizendo que ele ficou de pé, significa que ele assim o fazia com a cabeça abaixada e o semblante arrependido, né? A atitude cabisbaixa da contrição. Então nós temos um homem orando de maneira arrogante e outro orando de maneira contrita, de maneira quebrantada. Os dois de pé, só que um de pé numa atitude orgulhosa e o outro de pé numa atitude contrita, quebrantada, cabeça baixa, né? Bom, e aí então, gente, qual foi a oração aqui do fariseu? Vamos ver então a oração do fariseu. Vamos andar aqui que o tempo vai avançando, né?
A oração do fariseu, verso 11, era assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, né? Não, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, né? Então veja, ele não começou, gente, a oração do fariseu não começou dando graças a Deus, porque Deus é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Deus estava cuidando dele, da família dele, ou porque Deus era um Deus misericordioso, amoroso e gracioso. Não foi essa a oração de gratidão do fariseu. A gratidão dele foi porque ele achava que ele não era como os demais homens. Ele era superior. Ele era superior, ele era melhor que os demais homens, né? Os demais homens que eram roubadores, injustos e adúlteros. Ele não era como os outros homens, né? Ele estava né? Ele se achava assim, santo, que ele não tinha pecados, né? Que ele não tinha falhas, que ele não tinha defeitos, que ele era de uma categoria de homens superior. Ele se achava assim, né? Deixa eu ver aqui. O autor aqui, né? Ele fala aqui o seguinte, ó, que ele, né, o fariseu aí, ele estabeleceu sua própria justiça e só podia alegar o que não era e o que fazia e como era melhor que os outros, né? Aí diz aqui, olha que o autor fala: veja como ele desfila seus méritos diante da presença de Deus. Então, gente, esse é o tipo de oração que nós não devemos fazer, tá? Se esse texto ensina sobre oração, essa é a oração que uma pessoa que tem uma experiência com Deus jamais vai fazer. Ficar desfilando seus méritos diante de Deus, né? Listando suas listando suas abstenções do mal e informando aos céus sobre as suas virtudes, né? Então ele fez isso aqui, né? Mas só que ele não parou aí, né, gente? Ele não parou aí. Ele ainda disse o seguinte: ele deu graças, né, por ele não ser como os outros homens, né? Roubadores, injustos e adúlteros, e nem como, agora que a oração fica mais arrogante ainda, porque ele fala assim, no verso 11, no finalzinho, nem ainda como este publicano, ainda apontou o homem lá. Ele viu lá o publicano que tinha ido orar também, ainda ficou apontando para o publicano, dizendo: muita arrogância, né? Eu te agradeço porque eu não sou como esse homem aí, ó. Nossa, não quero nem chegar perto, né? Uhum. Aliás, esse autor aqui, ele fala uma coisa interessante, que o fariseu, ele ficou isolado no templo, né? Ele ficou isolado porque ele se achava melhor. Ele se achava superior. E o publicano, o cobrador de impostos, ele ficou isolado não porque ele se achava melhor, mas porque ele não se achava digno de estar ali, junto com aquelas outras pessoas. Então, percebe isso? Quando eu li hoje de manhã, eu fiquei pensando nos nossos dias. Imagina, e gente, não é difícil acontecer isso. Não. Uma pessoa entrar na igreja e querer ficar num cantinho, lá num banco, lá num cantinho, longe dos outros, por quê? Porque ele se acha muito santo. Eu não vou me misturar com esses pecadores aí. Meu Deus, eu não quero nem chegar perto, nem tocar. Eu sou muito santo, sou muito consagrado, né? E tem aquele também, acontece de ter aquele que chega na igreja e senta lá no último banco, num cantinho, ele quer ficar quietinho lá. Cabeça baixa, por quê? Porque ele está ciente de que ele é um pecador, de que ele precisa da graça de Deus, do perdão de Deus, ele está até envergonhado ali, ele está no cantinho dele lá, quietinho, orando lá, ele não quer se misturar com os outros, não por orgulho, mas porque ele não se sente digno mesmo, sabe? Então,
essas eram as atitudes aqui. Os dois estavam isolados. Devia ter mais pessoas aqui no templo. Mas um se isolava porque se achava o máximo, se achava o santão, o santarrão. E o outro se isolava porque sabia que era um miserável pecador mesmo, né? E aqui o fariseu ele ainda tem essa atitude de falar e agradecer a Deus. Ele teve a ousadia de agradecer a Deus porque ele não era como aquele publicano lá que estava lá, né? E aí, gente, olha, ele começa a se gloriar, né? Então, no verso 11, ele fala do que ele não fazia, né? Ou seja, não era roubador, injusto nem adúltero. Aí no verso 12 ele começa a falar do que ele fazia, né? Jejuo 2 vezes por semana, né? Então ele se orgulhava porque me parece que eles tinham que, pela lei, eles tinham que jejuar 1 vez por semana. Eu teria que confirmar essa informação, mas se não me engano é isso. Eles tinham que jejuar 1 vez por semana. Mas ele estava se orgulhando porque ele fazia mais, ele jejuava 2 vezes por semana, né? E aqui também diz aqui, ó, e dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Então encaixa naquele comentário que eu fiz agora há pouco, né, do fariseu que dava o dízimo até das folhinhas, né? Eu não sei nem como é que é a plantinha aí, a hortelã, mas se tinha 10 folhinhas, ele tirava uma para dar de dízimo. Ele calculava o dízimo até da hortelã, mas não tinha misericórdia. Tá aqui, tá claro, ele desprezava as outras pessoas, né? Ele não tinha amor, não tinha misericórdia, ele se achava superior, tá? Então, essa aqui é a atitude dele, gente. Só vou ler um comentário aqui, ó. O Herbert Locker, ele diz assim: o fariseu errou ao pensar que não fazia parte do ofício de um pecador e julgou e condenou o publicano. Então veja, ele teve uma postura orgulhosa, ele julgou e condenou o publicano e ele achava que ele não fazia parte da classe dos pecadores, né? Ele achava que ele não fazia parte da classe dos pecadores, tá? Bom, aí vamos lá. Vamos agora, peraí, deixa eu ler mais um comentário aqui, porque esses comentários são muito interessantes, né? Ele diz aqui, ainda sobre o fariseu, ao desfilar essas virtudes, ele buscava tornar Deus o seu devedor. Veja, o fariseu ele era tão soberbo, Simone, que não era ele que devia a Deus, ele achava que Deus é que devia para ele. Né? Não era ele que devia a Deus a gratidão pela vida, pela saúde, não, era Deus que tinha débito com ele. Tá? Então, ao desfilar essas virtudes, ele buscava tornar Deus o seu devedor. Os próprios preceitos que deveriam ter despertado o senso de pobreza e necessidade interior, apenas serviram para aumentar sua presunção e orgulho. Porque isso aqui, veja, esse detalhe dele ter falado que ele jejuava, que ele dizimava, esses fatores aqui são fatores para a pessoa se humilhar diante de Deus. O jejum é um ato de humilhação, de contrição. Mas ele usava isso para se orgulhar. E o dízimo também. O dízimo é um ato de reconhecimento, de gratidão. O dízimo é uma gratidão a Deus, reconhecendo que Deus tem suprido as minhas necessidades. Por isso eu devolvo a Ele aquilo que é de Deus, eu devolvo a Deus o que é de Deus, como gratidão por Ele estar me sustentando, me mantendo, suprindo as minhas necessidades. Então, jejum e dar o dízimo são atos de quebrantamento, de se humilhar, mas ele usava isso, ao invés de usar isso para se humilhar, ele usava isso para se exaltar. Né? Até aquelas práticas que deveriam ser usadas para se quebrantar diante de Deus, o jejum e o dízimo, ele usava essas práticas
para se exaltar diante de Deus, né? Então sua oração era dirigida a congratulá-lo e não tinha qualquer reconhecimento de Deus ou de sua necessidade para alcançar o perdão de pecados, né? E ele diz aqui ainda, olha, irmãos, olha só essa frase, eu achei essa frase fantástica. A religião de um homem pode tornar-se sua ruína. Se a pessoa não entendeu o que é a verdadeira espiritualidade, irmãos, né? Se a pessoa for uma pessoa religiosa apenas externamente, apenas na formalidade e não na essência, sabe? Isso aí pode ser a ruína, né? Infelizmente, muitas igrejas que enfatizam mais essa coisa exterior, essa parte exterior, do que a essência, né? É como, para dar um exemplo, para fazer uma parábola aqui, para ilustrar, né? É como um bolo de chocolate, né? Não é, Simone? Um bolo de chocolate, né? Então vamos supor que a Simone faça um, né, muito bonito por fora, né? Com cobertura, com aquele chocolatinho ralado assim, né? Por cima. Tá dando fome. Aquele chocolate assim meio amargo, ralado, né? Coloca uma cereja ou uns morangos, assim você sabe que você, nossa, né? Você come com os olhos. Mas o que adianta essa beleza se você for comer o bolo tiver com gosto de coisa estragada, né? De repente usou ingredientes estragados, Vencidos, né? vencidos. Então, a aparência é muito bonita, mas a essência não tem nada. Então, gente, veja, religião, né? Religião verdadeira, tá? Religião verdadeira é uma questão de essência, não é uma questão de aparência. Só um minutinho aqui. Então, religião verdadeira, espiritualidade verdadeira, gente, né? É uma questão do quê? De essência, não é aparência. Não adianta você ter uma aparência maravilhosa se você não tem essência, né? Então, por isso que o autor aqui, eu achei muito interessante essa parte. A religião de um homem, né? Ou de uma mulher, né? A religião de uma pessoa pode tornar-se sua ruína. Se a pessoa não entender o que é a verdadeira espiritualidade, isso se torna uma ruína na vida da pessoa, né? Simplesmente porque o homem religioso de si mesmo, né, em sua religiosidade e moralidade, torna-se completamente cego ao fato de sua real perante Deus, tá? A pessoa se torna uma pessoa cega. Mas vamos lá, vamos concluir. Já o verso 13, vamos para o verso 13 agora, do nosso texto aí. Verso 13. Ó, diz assim: o publicano, estando em pé, longe, ele também estava de pé, mas a atitude dele era diferente. Ele estava longe, não por soberba, justamente o contrário, por se considerar indigno. Diz aqui, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Né? O publicano aqui, o cobrador de impostos, aquele que era desprezado pela sociedade, ele não ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador, né? Como se ele estivesse dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E, gente, uma coisa interessante também que esse autor fala aqui, que eu esqueci de dizer, é que a oração você percebe que a oração do fariseu ela é muito maior, né? Ele até fala, tem 34 palavras. A oração do fariseu, Simone, tem 34 palavras. E a oração do publicano tem 7 palavras. Nem ousou falar demais. Mas
é que, veja que a oração, e qual foi a oração que Deus atendeu? A longa ou a curta? Qual foi a que Deus atendeu? Então você percebe que orar demais, gente, não quer dizer que você vai ser ouvido. Não é o muito orar, não é o muito falar, né? É a atitude do coração que conta. Por isso que Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe? É a atitude do coração que conta. Você pode falar 1000 palavras e não passar do teto a sua oração, como no caso aqui desse homem. A oração dele não passou do belo teto do templo, que era muito bonito, o teto do templo, mas não passou do teto do templo. Falou, falou, falou e não disse nada. Não tocou o coração de Deus, porque a atitude do coração dele era arrogante, era soberba, era autossuficiente. Ele justificava-se a si mesmo. Já o outro aqui, ele usou só 7 palavras, ele não falou mais nada. Ele só ficava batendo no peito e falando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, e é isso. Eu e você, nós somos pecadores. Quem nós somos? Nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, que não podemos julgar os outros. As pessoas que entram nas igrejas, entram porque vão buscar a graça de Deus. Então a gente não pode olhar as pessoas de cima para baixo. Ah, esse pecador está vindo aqui. Esse imoral tá entrando na igreja. Onde já se viu, nem devia ousar entrar dentro da igreja. Mas, gente, igreja é lugar de gente que precisa da graça. Se você não precisa da graça, sai da igreja. Se você acha que você é melhor que os outros, o que você está fazendo lá na igreja? Porque igreja é lugar de gente que precisa da graça de Deus, né? Então, é isso, irmão. É essa que tem que ser a nossa atitude, sabe? É reconhecer, né, que nós somos... O autor aqui, ele fala aqui, ó, que a oração dele tinha 3 pontos. Essa oração de 7 palavras tinha 3 pontos. Eu sou um grande pecador, eu estou sujeito e mereço o castigo, eu imploro o perdão dos pecados e a remissão do castigo merecido. Era isso que dizia a oração dele aqui, né? Bom, e aí para a gente terminar, verso 14. O verso 14 diz assim, agora o Senhor Jesus vai comentar, tá? O Senhor Jesus vai comentar a parábola que ele mesmo contou. Aí ele diz assim, digo-vos que este, né, o publicano, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quem que foi justificado diante de Deus aqui? Quem que foi declarado justo diante de Deus? Quem que recebeu a justiça sobre a sua... Quem que recebeu a justiça de Deus sobre a sua vida aqui? O fariseu ou o publicano? O publicano, né? Esse é que desceu justificado, porque não se baseou nos seus méritos, né? Se baseou nos méritos de Deus a ele, né? Então, gente, e outra coisa, só porque eu esqueci de falar também, a oração do fariseu, ele usava muito o eu, né? Se não me engano, foram 5 vezes. Eu não faço isso, eu não sou isso, eu faço aquilo outro, eu jejuo, eu dou dízimo, tudo eu. Né? Era uma oração egoísta, porque ele só enfatizava o eu, ele confiava, para ele ser aceito diante de Deus, ele confiava nele mesmo. E o publicano não confiava em si, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E aí o Senhor Jesus ainda diz aqui, ó, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Jesus fala aqui ainda. Né? O que se exalta, como esse fariseu, será humilhado. Agora, o que se humilha, esse é que vai ser exaltado. Né? Ele tem uma frase aqui que ele diz o seguinte, olha, somos sábios quando aprendemos que qualquer caminho para cima tem sempre o seu início embaixo. Tá?
A gente cantar mais um louvor? Você tem certeza? Sim, tenho certeza. Tenho certeza. Quebrou uma corda aqui do violão. Mas aprendemos, né? Que qualquer caminho para cima tem sempre o seu início embaixo. Tem que começar, né, com terra, né, se quebrantando diante do Senhor. Amém, gente? Vamos cantar um louvor aqui, depois a gente vai orar. Amém. Tá meio ruim, viu, gente? A sua mão, o seu poder em mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, vou descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descender. Glória a Deus. Amém, graças a Deus, né? Então é isso aí. Constar a transmissão no final interrompeu segundos, né? Várias vezes. Às vezes dá uma travadinha por causa da conexão, né? Mas amém. Graças a Deus. Bom, gente, então vamos orar, né? Eu vou pedir para Simone fazer aqui uma oração, tá bom? Orar pelos irmãos, pelo pessoal que colocou aí, né? Escreveu os seus pedidos de oração, tá bom? Vamos pedir a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, né? A termos a verdadeira espiritualidade, né? Que nós possamos, ainda que as nossas palavras não sejam muitas na oração, mas que ao menos sejam palavras, né, que estejam saindo de um coração puro diante do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, queremos agradecer mais uma vez ao Senhor por esta manhã, por esta palavra. Senhor, nós agradecemos porque o ensino da Tua palavra tem sido, Senhor, profundo e nós estamos aprendendo muito, Senhor. Mas que possamos realmente praticar esta palavra em nossa vida. Possamos realmente sermos pessoas que tenham um coração sincero, humilde, entregue, Senhor, devoto e rendido. Possamos ser pessoas realmente, Pai, ó Deus, que busquem uma vida, Senhor, espiritual, Senhor, abençoada, Senhor, uma vida na Tua presença. Possamos realmente não sermos, ó Pai, como foi declarado aqui nesta manhã, como esses religiosos, legalistas, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, porque existem muitas pessoas que são assim, que vivem desta maneira, mas é só a Tua graça, Senhor, na vida de cada um de nós. E nós oramos, Pai, porque é só mesmo a Tua misericórdia. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor nesta manhã, Pai, em nome de Jesus.
Ser propício, Senhor, a nós. Olha para nós, para o nosso coração, Senhor. Transforma, renova e restaura a nossa vida diante da Tua presença, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pelos irmãos, oramos, Pai, pelos irmãos que têm nos acompanhado, continua abençoando suas vidas, Senhor, suas necessidades. Deus, nós oramos, Pai, sobre cada área, ó Deus, sobre área familiar, conjugal, financeira, profissional, sobre causas impossíveis, sobre questões de enfermidades. Nós oramos e apresentamos essas vidas diante do Senhor nesta manhã. Senhor, estenda a tua mão. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido um Pai amoroso, um Pai gracioso, que tem cuidado de nós. Senhor, mesmo mediante a tantos desafios, nós temos muitas vezes sim as nossas lutas, os nossos desafios, mas diante de tudo, mesmo assim, nós temos visto a boa mão e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nos sustenta, Pai, seja sobre nós, Senhor, a tua mão poderosa, Pai. Nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda, Senhor, direcionando as nossas vidas, guiando os nossos passos. Abençoa-nos, Pai, com a presença do teu Espírito Santo, que ele possa ser o nosso consolador, o nosso ajudador, que ele possa realmente trabalhar no nosso coração, nos conscientizar do pecado, da justiça, do juízo de Deus, que ele possa realmente transformar a nossa vida para a glória do teu nome. Nós entregamos diante do Senhor nossas vidas, este dia nas tuas mãos, entregamos também o culto desta noite para que o Senhor possa nos abençoar, abençoar os irmãos que estarão ali, aqueles que não podem ir também, que o Senhor possa estar abençoando. Seja sobre nós a tua mão neste dia e nos dê a tua graça, a tua bênção e a vitória do Senhor sobre nós. Assim nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Então, como a Simone acabou de orar aqui, né? Nós vamos ter hoje à noite, quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter o culto, né? Semanal que nós temos de meio de semana, lá na igreja do Tucuruvi. O culto vai ser feito presencialmente, né? Então, os irmãos da igreja do Tucuruvi que quiserem estar hoje à noite no culto, então a igreja vai estar aberta, tá? Observando todos os cuidados, né? Aí, distanciamento, máscara, álcool em gel, etc e tal. Mas nós vamos estar lá. Quem quiser estar conosco pode participar, tá bom? Presencialmente, mas também vamos transmitir o culto, né? Permitindo Deus, nós vamos transmitir o culto ao vivo também pelo Facebook, pelo YouTube, tá? E hoje nós vamos dar sequência àquela série de mensagens sobre a vida do profeta Elias, tá bom? Então nós já pregamos 3 mensagens dessa série, né? Quem quiser ver as 3 primeiras mensagens estão no meu canal do YouTube. Vai lá nas playlists do meu canal, que você vai encontrar lá a playlist série de mensagens profeta Elias. Você pode ouvir as 3 primeiras, né, para você ir pegando na sequência. Hoje vai ser a 4ª mensagem dessa série, tá bom? Então, esperamos vocês hoje à noite, se Deus assim o permitir, né? E amanhã cedo vamos concluir a semana com mais uma parábola de Jesus aí, permitindo Deus, tá bom? Então, é isso. Uma boa quinta-feira para você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Amém. Às 8 horas, tá bom? Beijo, queridos. Amém. Tchau, tchau.